Everything I do it for you. Buenas a todos. Buenas a todos mis compañeros e camaradas de toda a gente. Vamos lá. Bom, gente, tá aqui pra gente começar. Vou ser muito rápido hoje. Eu decidi que eu vou dar um tempinho de fazer as lives, mas sinais que você precisa entender. Espero que o áudio esteja legal aí. Sinais que você precisa entender sobre o fascismo, né? Como é que ele ocorre, como é que ele acontece, como é que ele se propaga diretamente. E aí a gente vai falar da Choquei e da Mind 8. Tá? Nós falaremos de ambas, tanto da Choquei quanto da Mind 8. E aí, vocês são muito bem-vindos aqui para que a gente possa conversar com vocês durante esse próximo tempo, esse próximo período aqui. Tá? Primeira coisa, vamos observar aqui rapidinho, desmentir algumas coisas que estão sendo colocadas. O primeiro, né? Quando a gente vai falar da Choquei, a gente tem que ter uma certa atenção. A Choquei em si, ela é uma das principais cortinas hoje. Bom dia, salve Antônio. É uma das principais contas hoje do Instagram, criada pelo Rafael Souza, e ela foi criada em 2014. Esse ano está completando 10 anos de Choquei. Voltada a entretenimento e fofoca. Tá? Ela é voltada a entretenimento e fofoca. Bom dia, Liades. Bom dia, Antônio. Bom dia, todo mundo está acompanhando. Então, de onde é que nasce esse cuidado, essa preocupação da galera em dizer que a Choquei tem envolvimento político? A gente começa a ligar os pontos e chegar onde realmente precisa chegar. A Choquei nasce com fofoca dos artistas. Ela nasce para concorrer, inclusive, com Hugo Gloss, né? E aí, Hugo Gloss, Choquei, Tititi, fofocas da TV. E aí a gente começa a ver que era uma página de fofoca. Única e exclusivamente uma página de fofoca. Segundo ponto, quando você começa a ver a Choquei se posicionando na campanha 2018, o posicionamento da Choquei não era contra Jair Messias Bolsonaro. O posicionamento contra da Choquei era apresentando fatos e rememorando falas do Jair Bolsonaro na época do CQC, apresentando fatos e reposicionando falas do Eduardo Bolsonaro, apresentando e reposicionando falas da extrema-direita. Inclusive aquela frase de vamos metrar toda a petralhada aparece nesse período. Então, quando a gente começa a ver o Rafael Souza Oliveira, né, ele lança em novembro de 2014 a Choquei, e aí a galera começa a ver. Disso aí a dizer que a Choquei ela é financiada diretamente como o escritório do ódio, ou até mesmo ela é financiada diretamente como uma agência de publicidade do governo de esquerda, essa grande mentira. Por quê? Todas as verbas de publicidade que os sites e os portais mais relevantes têm foram pagas dentro da legalidade. E a gente pode colocar, por exemplo, a Bárbara do Te Atualizei. E ela sim, ela chegou a falar de passaporte vacinal era um passaporte para o inferno. Bárbara do Te Atualizei, que não conseguiu ficar como comentarista na Jovem Pan por uma denúncia da ABERT, da Agência Brasileira de Rádio e Televisão. Vale lembrar também, né, que o Ministério Público já pediu a apuração da notícia falsa da Choquei em relação ao envolvimento da jovem e o Whindersson Nunes, que acabou gerando, né, a menina acabou infelizmente tirando a própria vida. Vale lembrar que as verbas publicitárias da Choquei, Felipe Neto, quem mais a gente pode colocar aqui? Portal 247, todas elas estão dentro da legalidade. E eu vou dar até uma dica para vocês aqui. Obrigado, Nádia, obrigado pelo presente. Vou dar até uma dica para você aqui, quem está acompanhando. Você quer concorrer à verba pública, até aqui para sua conta do TikTok, você consegue assim.
seja governo de direita ou de esquerda. A primeira coisa, você tem que criar uma PJ. Né? Você vai criar uma pessoa jurídica, um regime societário, vai declarar o que é que você tem, qual é a finalidade, vai fazer um projeto. Esse projeto é audiovisual e você vai ganhar ou pela lei do audiovisual, que é uma coisa que o Parafernália, Porta dos Fundos, a galera fez, ou vai ganhar diretamente com verbas de publicidade, onde vai ser medido, e aqui quem faz essa aferição hoje é o ministro Paulo Pimenta, qual é o alcance, aonde chega, que chega, a propaganda é positiva ou é negativa do governo, o governo precisa anunciar, e ele vai anunciar com esses meios. Então, Choquei recebeu dinheiro do governo, das agências durante o governo Temer, sim, recebeu durante o governo Dilma, sim, mas tudo dentro da legalidade. Daí a ser colocado como o Carlos Bolsonaro, que não é um deputado federal, mas adentrou salas do Congresso Nacional, que tinha um gabinete, uma sala ao lado do presidente Jair Bolsonaro, para disseminar contra seus próprios compatriotas, seus próprios aliados ideológicos, como Carla Zambelli, como Joyce Hasselmann, como Alexandre Frota, que foi alvo da CPI das fake news. Por isso que esse povo é contra a resolução 2630, a PL 2630. Eles são contra uma regulamentação, uma criminalização das fake news, porque fake news mata. E o que está matando agora a reputação, por exemplo, da Choquei, da Mind8, o que está matando agora a reputação dos criadores de conteúdo, eu mesmo, depois do incidente, e nada contra a gente, não persigam o Atílio. Nós temos visões diferentes e acabou. Mas assim, depois disso, eu perdi seguidores nas redes sociais. E as minhas redes sociais são bem monetizadas e melhor ainda. As redes sociais passam a ter engajamento maior. Mas a Choquei em si, em todo o período, o Rafael recebe dinheiro diretamente do governo através de lei de audiovisual, cotas publicitárias, inclusive recebeu durante o governo Bolsonaro. Olha que curiosidade. Só que aí, claro, como ele trabalha com fofoca, o que eu não concordo, eu detesto esses perfis de fofoca. Eu não vou dizer que não consumo, eu sou um homem da internet. Mas aí você vai observar e vai dizer, pô, velho, qual o mote da galera fazer isso? E a gente tem aqui. Ela era especializada em notícias de entretenimento e fofoca. Saber quem ficou com quem tá bombando no momento, quem é a pessoa do momento. Só que de 2018 para cá, e eu volto a dizer, de 2018 para cá, todo mundo, meus queridos, todo mundo se posicionou politicamente. Todo mundo. E a gente vai observar aqui, Choquei, e vamos colocar aqui o recebimento de verbas deles, tá? Recebimento de verbas. Vamos só observar aqui. Vice-líder do governo acionando o MPF para saber o quanto recebeu. E a gente tem aqui, ação do MPF. MPF é acionado para apurar perfil da Choquei. O que existe hoje são simplesmente pedidos de investigação. Ele diz, até agora, mas não tem dizendo como tudo funciona. Tanto é que se você que está aí, eu peço que você compartilhe mais uma vez a live, a gente vai colocar. Do AM Post, né, do Amazonas Post, diz o seguinte, documentário Choquei lacrando vidas viraliza na web ao mostrar escândalo envolvendo agência, influenciadores e fake news. Assista. Produzido por Daniel Penin. Quem é o Daniel Penin? Era um homem que vendia planos de ficar rico na internet e que ficou putinho porque o Felipe Neto estava anunciando na Blaze. Eu vou dizer, tá? Quem tem contas maiores do que 5K aqui na plataforma, se você for nas configurações e olhar campanhas lá, você já pode fazer algumas campanhas. Aparece para você aqui no TikTok. Mas é a campanha que você tem que gravar um vídeo para o vídeo chegar a 1K para você ganhar um percentual de dólar em cima do vídeo a cada K de vídeos que você gravar. Não é uma campanha fechada, com target, com público, indicada por uma agência, que vai ter uma duração, que vai ter um target, que vai ter tudo isso. Né? Então tá aqui. O Daniel Penin, que fala da Mind8 e fala da Choquei,
Ele simplesmente aproveitou para surfar esse hype, mas ele nunca explicou os planos dele de vender curso de como ficar rico, quando ele fala que ele está assim gerando mudança de qualidade de vida para as pessoas. Tá vendo como só tem picareta nesse meio? Que a única saída é você se educar politicamente, você se educar socialmente, você passar a entender a sociedade. Então vamos lá. Produzido por Daniel Penin, vídeo expõe informações sobre a agência Mind8 e coloca Choquei lacrando vidas. A temática do vídeo é o símbolo da Choquei, todo carregado com sangue, todo detonado, né? Só um minutinho antes de prosseguir, gente. Nossa meta nessa live são 5.000 curtidas e a nossa meta de presentes também. Fiquem à vontade para mandar. Essa live vai estar na íntegra no meu canal no YouTube, Ogro Web TV. O documentário intitulado Choquei Lacrando Vidas vem causando grande repercussão na internet. Produzido por Daniel Penin, o vídeo expõe informações sobre a agência Mind8, que trabalha com influenciadores de página de fofoca no Brasil. O documentário levanta o questionamento sobre a disseminação de fake news e seu impacto na sociedade. E ainda coloca: em menos de 24 horas já chegou a 1 milhão de visualizações e tornou um dos tópicos mais discutidos na rede social. Um dos principais focos do documentário é o trágico envolvimento de uma jovem Jéssica Canedo. Segundo o filme, o Mind8 teria criado uma fake news sobre a jovem que teria levado a sua death. O documentário explora os detalhes desse caso, investigando as possíveis motivações por trás da disseminação de informações falsas pela agência. Certo, beleza. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual a ligação que isso tudo tem com o atual governo? Por que nós temos que estipular a Mind8 e a Choquei como agências paralelas do governo Lula? Eu estou esperando que alguém consiga trazer aqui um nexo causal. Qual é o nexo que eu vou ter aqui entre a Mind8 e a Choquei? E ligar essas duas, ligar ambas diretamente ao governo federal. Dizer, não, isso aqui, por incrível que pareça, tal. A empresária Fátima Pizarra é uma das figuras centrais abordadas no documentário. Ela é responsável pela Mind8 e tem o histórico da indústria de entretenimento brasileiro. O filme analisa o papel de Pizarra na empresa e destaca a influência que ela exerce sobre os influenciadores das páginas de fofoca que faz parte de sua rede. Aqui também a gente já deu a proposta de criar uma rede. Mas eu não posso ser responsável. Vou dar um exemplo, tá? Eu não pertenço a nenhuma agência, não sou agenciado por ninguém. Tudo que eu posto em todos os lugares é responsabilidade minha, civil e criminal. Responsabilidade é minha, tá? Então a responsabilização penal é minha, a responsabilidade civil é minha do que eu posto, certo? Se eu tivesse uma network hoje, se eu tivesse alguém trabalhando pelos meus canais, tudo que eu postasse, eu não teria metade da dor de cabeça que eu tenho. A gente chegou a quase 100 pessoas aqui, já caímos para 14. Por quê? Porque o povo quer ver a treta, o povo quer ver alguém apontando se realmente aconteceu isso, se realmente a Choquei é criminosa. O povo não quer só ver isso, o povo quer ver a condenação. E o povo quer ver a condenação que ele valha. E sabe por que está todo mundo agora falando disso? Eu vou abrir logo a verdade para vocês. O povo está todo falando disso, ninguém troca o assunto, porque querem colocar uma cortina de fumaça nas últimas denúncias que aconteceram de dezembro para cá. Primeira denúncia que a gente pode colocar aí, qual é? No caso, o julgamento do recurso da inegibilidade de Bolsonaro. Felipe Neto já compartilhou, na época o próprio PC Siqueira ainda vivo compartilhou, a galera toda saiu compartilhando. Segundo ponto que a galera sai ali colocando para discutir, para colocar: as denúncias de enriquecimento ilícito comprovados da família Bolsonaro por meio dos imóveis. Terceiro ponto: o julgamento da Carla Zambelli está chegando em relação a ter perseguido um homem negro. Às vésperas da eleição, com arma em punho. Está chegando. Quarto ponto que a gente pode colocar aí também: o crescimento econômico que o Brasil teve acima da média no ano 2023, e os dados do IPEA mostram isso.
Então, para mascarar tudo isso, a extrema-direita, burra, preguiçosa de Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que está sumido, anda sumido depois que o pai perdeu a presidência. Não existe mais verba para colocar diretamente nas agências de publicidade, porque as verbas eram de natureza federal. Nada mais justo agora do que dizer, não, peraí, vamos colocar agora isso aqui para que eles possam acompanhar e a gente possa continuar plantando a discórdia. Você pode olhar que as denúncias desde 1º de janeiro, volto a dizer, desde 1º de janeiro de 2023, já tem 1 ano, 9 meses, 7 horas e 53 minutos e 13 segundos. As denúncias desde 1º de janeiro de 2023, quando Lula tomou posse, nenhuma delas se confirmou. Nenhuma delas. Vamos passo a passo. Primeiro, que o Lula não subiria a rampa porque ele era um condenado em 3 instâncias. Não existem 3 instâncias no Brasil, devido ao duplo grau de jurisdicionalidade. Segundo ponto, que Lula renunciaria até o dia 3 de janeiro. Lula está aí, 1 ano e 7 dias depois do que foi falado. Terceiro ponto, que todo poder emana do povo e deveriam invocar o artigo 142. E as pessoas nem leem o que é o artigo 142. Quinto ponto, o 8 de janeiro tinham infiltrados. A CPI, houve CPI no Distrito Federal, que acabou sendo muito prejudicial ao governo do Ibanez Rocha, e houve CPMI no Congresso, que foi prejudicial aos que criaram, como André Fernandes e como tantos outros. Nicolas Ferreira, André Fernandes, Carla Zambelli, Bia Kicis, Abílio Brunini, né? Aqui do meu estado, o delegado Fábio Costa, né? O Fábio Costa, deputado federal, e foi prejudicial para a própria oposição que pediu, e aí vive dizendo que a CPMI foi sequestrada pela esquerda. Não, houve incompetência na hora de apresentar a denúncia por parte da extrema-direita. Não sabem produzir uma peça, não sabem endereçar muitas vezes um ofício ao órgão competente. Pagaram. E aí, claro, como nem todo mundo tem paciência de ler, de observar, de estudar, e prefere ficar se nutrindo de coisas mais simples, o que é que eles fazem? Vão para o campo dos sites de fofoca. E o site de fofoca, ele é interessante no contexto capitalista. Por que ele é interessante? O site de fofoca, ele é um anestésico dessa questão, né, que a gente sofre no capital, de trabalhar 14, 16, 20 horas por dia, de ter que pagar as contas. E aí o site de fofoca faz com que você, naquele momento que está comendo, você que está no refeitório, você que está em casa se preparando para ir para o trabalho, você vai zapear aquilo ali, você vai tentar entender aquilo ali. Você vai transportar a sua mente, que vai ser chicoteada por 10, 12, 14, 16, 20, 22 horas. Você vive em função do trabalho. No capitalismo nós vivemos em função do trabalho, né? E não existe mais profissão no capitalismo. O que existe agora são atividades remuneradas. Você tem profissão, mas você também se contempla em outras atividades. Isso é um fato. Minha profissão, eu sou educador, mas onde é que eu complemento mais? Nas redes sociais, na internet, na comunicação. Então esse papo da gente ficar dizendo agora que não, a gente tem hoje uma profissão, isso foi extinto lá no finalzinho dos anos 90, por conta do avanço do capital e da tal da atividade remunerada. E depois, com a falácia do empreendedorismo fácil, né, que todo mundo tem que empreender, a gente viu isso. Então, o canalha do Daniel Penin, voltando ao assunto, ele é contra essa ideia de governo, ele é quase um libertário digital, e ele coloca o seguinte, que a responsabilidade, por incrível que pareça, é do governo. Só que em nenhum momento do documentário ele consegue fazer um link entre o governo pagar diretamente, e eu sou a favor da CPI da Choquei. Eu sou a favor da CPI da Choquei, sou muito a favor. Sou a favor da CPI da Choquei, da Mind Aid, eu sou a favor da CPI do padre Júlio Lancelotti, sou a favor. Ninguém tem medo de investigação,
O Rubinho Nunes, né, um outro canalha que a direita aplaude, o vereador sem projeto, sem história e sem futuro, chegou dizendo o seguinte: não, como é que um padre movimenta 400 mil? Até eu quero doar agora o padre Júlio Lancelotti, só pra ver o MBL se fuder. Até eu quero doar pro padre Júlio Lancelotti. E a gente tá vendo um mundo invertido, porque a gente tá vendo agora ateus tendo que defender um padre onde a igreja sempre perseguia os ateus e os que não eram cristãos. Esse é um mundo invertido, né? Nem em Stranger Things a gente conseguia ver uma realidade dessa. Tá? Só como a gente tá chegando na metade da live, gente, quem puder, por favor, comenta, curte, compartilha. Nossa meta são 5K de curtidas. Estamos com 3.300 agora, então faltam mais 1.700 curtidas para que a gente possa bater nossa meta. Presentes também são bem-vindos, porque ajuda o nosso canal a chegar a mais gente e pagar fone, material, impulsionamento e por aí vai. Obrigado a quem está curtindo aí. Então, gente, vamos lá, só pra gente entender. Quem são os sócios da Mind8? Eu vou ter a Preta Gil e vou ter a Pissarra. Obrigado, Elias. Obrigado a quem tá mandando. Eu vou ter a Preta Gil, vou ter a Pissarra, a Fátima Pissarra. E aí a gente tem que observar, e eu sou a favor, eu digo isso em qualquer lugar que a gente tiver aqui. Pode ser uma live de direita, pode ser uma live de esquerda. Eu sou favorável à CPI da Choquei. Eu até digo mais, sou favorável à CPI da Choquei. E ainda acho que quem deveria ser o relator deveria ser o Nicolas Ferreira. Sabe por que ele não pode? Porque ele seria um dos investigados. Gente, a gente tem que parar com esse medo, porque agora, no governo de esquerda, existe uma coisa que quem é do direito, quem é do meio político, quem é da educação, quem é da pesquisa não gosta. Agora a gente tem ministro da Justiça. Agora a gente está podendo investigar. Bom dia, Evelyn. Agora a gente está podendo investigar. Agora não tem esse negócio de não vou esperar F a minha família, não. Se eu tiver que trocar o ministro, eu troco. Se eu tiver que trocar na ponta, eu troco. Bolsonaro falou isso em relação a Sérgio Moro quando as investigações chegavam perto de Flávio Bolsonaro. Aí, agora a gente tem o Ministério da Justiça. Agora a gente tem instâncias. Então, eu sou favorável que tem que ter a CPI da Choquei, tem que ter a CPI da Mind8, CPI das agências publicitárias, tem que ter, e vamos investigar os últimos 20 anos de Fernando Henrique Cardoso, quando as agências de publicidade faziam somente disparos nas páginas de internet, nos sites, até agora está o governo Lula. Sabe o que vão encontrar, gente? Que todos os repasses feitos ao dono da Choquei estão dentro da legalidade. Aí eu quero ver gente dizer que é a CPI do circo. Aí eu quero ver gente dizer que é a CPI que está sendo um desserviço para o Brasil. Cadê o Abílio Brunini agora? Que tem tia, madrasta, funcionários fantasmas. Cadê o Abílio Brunini agora falar muita coisa? Cadê o Nicolas Ferreira, que posta de maneira enigmática para que o seu gado, né, misteriosamente vá para lá, mas esquece, e eu volto a dizer, esquece de acompanhar. Eu sou favorável à CPI da Choquei e da Mind8. Eu sou favorável à CPI. Sou favorável porque Nicolas não pode ser o relator, porque será investigado. Por incrível que pareça, Nicolas será investigado. A postagem dele, inclusive, que fomentou o crime de incitação ao crime de tentativa de homicídio, ou homicídio, né, em relação ao presidente Lula. Ele diz: eu não sou responsável pelo que eu posto, não. Existe uma coisa que quem trabalha com redes sociais sabe, que é a responsabilidade jurídica. Como assim, responsabilidade jurídica? Se eu estou aqui, eu faço o papel, eu faço as vezes de jornalista. É só lembrar que existe uma resolução, salvo engano, ela é de 2011, que ela não necessita mais a questão do diploma
para a função de jornalista. Só que tem a diferença de jornalista e comunicador. E até recomendo que vocês leiam a comunicação informal, os comunicadores informais. Obrigado, Otto. Obrigado pelo presente. Então, por que eu sou a favor da CPI da Choquei, né, da CPI das agências publicitárias? Boa, Shrek, bom dia pra você, cara. Uai, a CPI do 8 de janeiro, a relatora era amiga do Dino, que era ministro da Justiça. Mas você chegou a ler o relatório? Queria saber se você chegou a ler o relatório. Eu li. Você chegou a ler o relatório? O relatório está disponível, inclusive, nos anais do Ministério da Justiça. Se você quiser, eu te mando. Você leu o relatório? Sabe quantas páginas tem o relatório? Estou te perguntando. Esse argumento é um argumento apresentado pelo Abílio Brunini e pelo Nicolas Ferreira. Esse argumento que a Elisiane Gama é amiga do Flávio Dino, ele não se sustenta em pé. Porque, por exemplo, ser amiga do Flávio Dino, e que bom que eles têm uma relação de amizade, como eu também não descarto a relação de amizade que Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça, tem com Flávio Bolsonaro. Pode olhar que eles andam juntos no Senado, almoçam juntos, né? Posso descartar uma relação de amizade. Mas assim, você chegou a ver o relatório? Chegou a ler o relatório? Chegou a ler os pedidos de indiciamento? Qual é a natureza do pedido de indiciamento? Pronto. Porque você tentou desqualificar o relatório, e vou logo lhe adiantar, tá? O relatório fala da responsabilidade criminal, e a responsabilidade criminal do Bolsonaro ficou atribuída. E eu vou lhe dizer até quais foram as 3 partes que ficam atribuídas. Ele fala em agosto de 2022. Não aceitaremos o resultado das eleições caso o resultado não seja o esperado. E alguém pergunta, qual é o esperado? Repito, abertura de aspas, a nossa vitória. Ó, tá vendo? O Valmir acabou de corroborar com o que a gente acabou de dizer aqui. Toda vez, a ideia, Valmir, de construir uma CPI da CPMI não foi nossa, não foi da esquerda nem da extrema esquerda. A ideia foi do deputado André Fernandes. Quer dizer, quando vocês montam a CPI, perdem a CPI, ela monta a CPI, perde a CPI, tem as condenações do lado político de vocês, aí ela vira circo. Poxa, descredibilizar um instrumento de luta jurídica que vocês mesmos criaram, que vocês mesmos solicitaram. Não entendo. Se alguém conseguir me explicar porque o André Fernandes apostou todas as fichas e ele vai ser reeleito por conta da CPI. Ele vai ser reeleito por conta da CPI. Porque na cabeça dele, na cabeça do Abílio Brunini, na cabeça do Sérgio Moro, na cabeça do Flávio Bolsonaro, a esquerda sequestrou politicamente a CPI. Não, a esquerda não sequestrou politicamente. Teve natureza da oitiva. Não, Valmir, se você quiser subir aqui, a gente começa a discutir aqui. E a gente começa a discutir com fatos. Eu quero que você me diga em que momento factual isso tudo aconteceu. Por isso que eu sou favorável à CPI da Choquei. Peçam a CPI da Choquei. Podem pedir. Peçam a CPI da Choquei, inclusive aqui nessa live. Peçam a CPI da Choquei. Peçam. Agora eu vou dizer, depois não reclamem dos resultados. Peçam. Podem pedir, peçam a CPI da Choquei, podem pedir. Ele está com o julgamento marcado agora para o início de março. Não é verdade também, Shrek Game, porque assim, se você for observar, são 180 câmeras, a Polícia Federal disponibilizou. E aí quando a gente vai olhar, quem é que assina o contrato de renovação das câmeras? O tal do Mauro Cid, que fazia parte inclusive do gabinete militar do governo. Só que qual era a responsabilidade judicial do Mauro Cid? Era assinar contrato de comunicação. Quem assina contrato de comunicação é a SECOM.
que deveria ser o Fábio Faria, o genro de Silvio Santos, e não o Mauro Cid. Eu adoraria que fosse reaberto para a gente ouvir o Mauro Cid de novo. Aí a gente vai discutir as câmeras. G. Dias não respondeu aos deputados de direita, assim também como teve general e policial militar que não respondeu a ninguém, da direita e da esquerda. O direito de permanecer calado mediante habeas corpus preventivo é uma garantia constitucional. Mas eu estou esperando, gente, vamos lá. Peçam, por favor, peçam. E aí eu vou provar na parte final agora da nossa live por que essa tentativa de descredibilizar Choquei a Mind Aid é um fascismo. Posso provar, gente? Vamos lá, se comentarem aqui que eu posso provar. Posso provar. Quando perguntarem a vocês o que é fascismo, posso provar. O Mike disse não, então eu vou provar só para ele poder ficar com a cara no chão. Vamos lá, vamos provar por que essa galera é fascista. O fascismo se caracteriza por ser um sistema político oposto ao socialismo. Logo não existe um socialista fascista. Ele é o oposto, primeira coisa. Autoritário, antiliberal, antissocialista, anticomunista e antinacionalista. Vamos lá. Algumas características gerais. Faz mal não, pô. Como aqui é uma live privada, eu leio o que eu quero. Não é o princípio básico das liberdades individuais? Então, isso não quer dizer que eu não estava lendo, quer dizer que eu não estava querendo responder. Estado totalitário. Bolsonaro tentou implementar um Estado totalitário. Estado controlava todas as manifestações da vida pública e privada da população. Peraí. Quando alguém diz a frase as minorias devem se curvar às maiorias, essa é uma frase dita pelo Duce, Benito Mussolini. Quando a gente vai pegar as características do fascismo de maneira histórica, eu vou ter o autoritarismo. Sim, Bolsonaro foi autoritário. Estão tentando punir a Choquei, mas alguém produziu os prints antes. Cara, por incrível que pareça, a Choquei, ela deve ser punida sim pela a Jéssica Canedo, pela informação falsa. E se for comprovado que ela e o Whindersson tiveram um relacionamento amoroso, sim, o empresário da Choquei deve processar o Whindersson e a família da Jéssica Canedo. Acabou. Não sei quem produziu os prints, Mike, pronto. Eu não tenho procuração para falar em nome da Choquei, nem estou habilitado em nenhum processo do caso da Choquei, não sou advogado do caso da Choquei, né? Mas se for comprovado, porque o artista ele não quer ter a sua vida devassada, eu quero muito ficar famoso na internet. Porque é até uma curiosidade que eu falo aqui para vocês, eu não sei se acontece isso com o Otto, até tem gente que tem mais seguidores do que eu, mas tem menos impacto. Na minha discussão com a Tílio, eu fui parar no Telegram, no YouTube, no Quai, eu fui parar num monte de aplicativo. E ninguém me deu arroba. Toda vez que eu debato com alguém aqui, ninguém me deu arroba. Não, eu sei, mas eu não estou habilitado nesse caso. Então eu acho que quando você quer se tornar famoso, quando você quer se tornar conhecido, que é diferente de ser famoso, quando você quer que as pessoas lembrem do seu trabalho, da sua relevância, um preço a se pagar na internet é a exposição. E o Whindersson Nunes é exposto. A Jéssica Canedo era exposta. Já existia aqui os rumores que ela estava cotada para ir pro Big Brother. E aí? Minha esposa disse um negócio ontem que eu fiquei pensando. Todo mundo que está ali não tem nenhum ilustre desconhecido. Todo mundo que está ali do Big Brother é famoso, ou é conhecido, ou é no mínimo famosinho em seu pequeno núcleo. Não tem ninguém ali que a gente diga, não, esse cara aqui ninguém sabe quem é. Quando você vai olhar a rede social do cara, ele é, né, previamente relevante, né? E aí vamos lá. Quais são as características do fascismo presentes ali? Autoritarismo. Bolsonaro é autoritário. Autoritário ao ponto de dizer: eu acabei com a Lava Jato porque não existe corrupção. Pô, gente, governo corrupto como o dele. Aí diz: corporativismo. Bolsonaro é corporativista.
Não vou esperar um familiar meu. Antes eu troco todo mundo, eu troco na ponta, eu troco até o ministro. Fala dele. Top demais, salve, salve meu querido. Lula, melhor presidente da história do Brasil. Eu discordo, melhor presidente na minha opinião foi o JK, Juscelino Kubitschek, mas é porque o Lula, ele não tá como o melhor do Brasil, não. O Lula tá como um dos melhores da história mundial, então deixa o JK como o melhor do Brasil e você bota o Lula aí como um dos melhores da história do mundo, tá? Ele, Nelson Mandela, Bill Clinton, Barack Obama, o Yasser Arafat, aí você bota o Lula nesse patamar e deixa o JK como o melhor do Brasil. Temos um acordo, né? Opa, Valmir agora virou um sommelier de arroz. Arroz é R$50. Pô, Valmir, é só você continuar comendo alfafa, não tem problema. Continuando aqui, gente, militarismo. Bolsonaro tinha um apreço pela carreira militar, a ponto de... Olha a curiosidade, gente, durante o governo Bolsonaro, houveram mais militares do que em toda a ditadura militar no Brasil nos órgãos públicos. Se você for pegar as estruturas e a árvore administrativa, né? O organograma administrativo do governo Bolsonaro sempre tinha um militar dentro. Ele botou militar no IBGE, ele botou militar no INSS, ele botou militar no MEC, ele botou militar na Codevasf, ele botou militar. Se o militar não estava no primeiro, se o militar não tivesse primeiro, qual o problema de ter militares? Primeiro que militares são burros, eles iam ficar só 2 anos no poder, ficaram 21. Segundo que militares são parasitas para o governo brasileiro. Terceiro ponto, que militares, querendo ou não conseguem entender os avanços que a sociedade quer, porque eles são criados dentro de uma regra de apenas obedecer, e o ser humano não obedece. Você está aqui questionando uma ordem natural do debate, e eu acho isso salutar. E você defende militares, então é um antagonismo do seu próprio pensamento. Mas vamos lá. Segundo ponto, nacionalismo. Espero que você e sua família nunca precisem de um militar. Os momentos em que o Brasil precisou de militares, eles deram as costas para o Brasil. E vou dizer quais foram. 31 de março de 64. 31 de março de 64. Inventaram a falácia da ameaça comunista. Os militares invadiram casas no Brasil na madrugada de 31 de março. Prenderam intelectuais, prenderam professores, prenderam estudantes, prenderam advogados, sob o pretexto de que eles estavam organizados em núcleos comunistas, que nunca foi provado. Eu recomendo que você pegue a história do direito penal da OAB. OAB de São Paulo, inclusive. Eles entraram nas universidades. A minha professora de sociologia na universidade tinha que dar aula no começo da carreira dela, na época de estágio e tudo mais de ensino superior, tinha que dar aula com um homem de óculos escuro, braços cruzados e camisa preta. A Universidade Federal de Alagoas teve isso. Eles perseguiram jornalistas. Então quem fala hoje de liberdade e defende militar, isso é de um antagonismo. Aí depois, eles falam também que militares... Qual é a categoria que um militar como o Pazuello... Eu não vou criticar o Pazuello enquanto pessoa, porque eu não o conheço, né? Eu vou criticá-lo enquanto político. Eles perseguiam os que tinham culpa no cartório. Então vamos lá, Shrek. Eu adoraria te ouvir isso. Eu posso dar um exemplo pessoal? Eu te convido a subir agora. Vou lhe dar um exemplo pessoal. E eu não estou mentindo não, porque eu não preciso mentir em relação a isso. O meu pai foi perseguido. Qual é o envolvimento que meu pai tinha com o comunismo? Meu pai é um ex-garçom que passou em concurso público, prestou concurso público e passou, e que tinha que comprar sanduíche para militares no INSS aqui de Alagoas. Tinha que comprar refrigerante e cigarro para militares que fumavam em local público. Tinha que fechar os olhos para militares arrastando mulheres para o andar de cima do INSS para poder ter relações sexuais. E aí? Meu pai, eu posso trazê-lo aqui numa live, ele pode comprovar tudo que eu estou falando. Então quer dizer que meu pai devia alguma coisa, só pra gente saber, meu pai devia alguma coisa. A Gastone Beltrão, irmã do ex-deputado estadual
e ex-vereador por Maceió, Tomás Beltrão, foi estuprada e morta por militares. Ela também devia alguma coisa, voltando da faculdade. Bom dia, minha querida. Vou dar outra ideia também aqui agora, rapidinho. Só pra gente entender, só pra gente pegar o seu argumento aqui e construí-lo. Então quer dizer que essa galera devia alguma coisa. Essa galera devia alguma coisa. Meu pai devia. Meu pai só tava querendo levar comida, cara, pra minha mãe, pra minha irmã e pra mim. E ele tava feliz da vida porque tinha acabado de passar no concurso público. Tanto é que não existia. O PT surge na década de 80, no meio dos anos 80. Os militares já estavam enfraquecidos. Mas na década de 70 não tinha isso não, gente. Tá? Paulo Freire tinha culpa. Dom Helder Câmara tinha culpa. Se o seu pai disse que foi a melhor época, é porque o seu pai, por incrível que pareça, é viúva de militares, é um ser humano sem moral e sem caráter. Porque o meu pai quase que tomava urina de militar num copo de guaraná que eles fizeram a roleta russa lá com os copos. Então, ou seu pai tem um déficit moral, ou tem um déficit de caráter, ou tem um déficit cognitivo, mas algum déficit desses três ele tem. De moral, de caráter ou cognitivo. Se ele tem de moral, o conceito de moral dele é muito raso e ele é subserviente a qualquer homem de farda. De caráter, o caráter dele é super duvidoso. E cognitivo é porque ele entende que quanto mais se estuda, faz isso. Conheço sim. Então, olha outra característica também, ideologia oficial. Eu aceito que tem que existir outras ideologias no Brasil. Tem que existir a direita, tem que existir a esquerda, tem que existir o liberal, tem que existir o ANCAP. Eu aceito. O que é que Bolsonaro falava muitas vezes? O que é que a família Bolsonaro fala? Tem que extirpar a esquerda. Aí quando eu digo que tem que extirpar a direita, o que é que a galera faz? Esse discurso é violento. Mas peraí, como é que só pode o discurso violento de um lado e não pode pro outro? E o princípio da paridade de armas fica onde? Vamos lá, outra. Totalitarismo. Eu provo que o Bolsonaro era totalitário. O Brasil deixou de fazer acordo com países que nem são comunistas. Vou dar um exemplo. O Brasil deixou de fazer acordo com países do leste europeu. O Brasil deixou de fazer acordo com países que eram ex-repúblicas socialistas soviéticas. O Brasil se meteu numa guerra e o Bolsonaro falou besteira em relação à Rússia e à Ucrânia. E lembrando que o último soviético vivo é o Putin. Ele foi agente da KGB e estudou nas escolas vermelhas do Partido Comunista em Moscou. Ele é um cara que realmente conheceu os escritos manuais de Stalin. É o Putin. O que ele falou da Rússia e da Ucrânia, ele deu valor ao presidente da Ucrânia, falando que o presidente da Ucrânia está certo. Qual é a visão que Bolsonaro tem? Porque ele nunca estudou em escola superior de guerra. Se fosse um general, né? General, 5 estrelas, que estudou, que é professor da escola superior de guerra, ou se fosse um diplomata, eu ouviria. Mas um homem que foi expulso por desonra, teve que fazer acordo com o exército brasileiro, a gente não tem o que ouvir. E a Ucrânia, ela é presidida por um humorista libertário. O Volodymyr Zelensky era um humorista, era um ator e humorista. É um Danilo Gentili deles. Tanto é que as denúncias de assédio sexual do Volodymyr Zelensky, quando ele estava fazendo show na Polônia, na Rússia, no Azerbaijão, ninguém fala. Como as denúncias do Donald Trump, né? De colocar 2 dedos na cavidade vaginal da mulher. Isso é o que eu falo? Não, isso é só você observar. Qualquer relato internacional. Eu leio em inglês para você aqui, a gente tira a nossa dúvida. E aí a gente coloca outra característica, culto à personalidade. Quem é chamado de mito pelos seus asseclas? Bolsonaro. Isso é um culto à personalidade. Bolsonaro mirou em Mussolini, mas acertou num doidinho de bairro que se acha Napoleão. Essa é a grande realidade. Bolsonaro mirou em Adolf Hitler, mas acertou simplesmente um esquizofrênico paranoico de 60 anos, senil, no final da vida, que tenta fazer um revisionismo histórico. E vou provar como é que ele é fascista dentro disso.
Vocês conhecem o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, criado por Cenoura Bravanel, Silvio Santos. O SBT, historicamente, sempre teve as menores audiências. Ele não é uma emissora ruim, mas ele é aquela emissora do carinho dos brasileiros. O SBT não disputa a audiência plena dos brasileiros. O SBT tem o carinho porque tem o Chaves, que é o seriado executado com maior longevidade no mundo, que ele perdeu os direitos agora do Chaves, o Multishow comprou e engavetou, né? O Sistema Globo comprou e engavetou o seriado Chaves. Ele tem uma série de coisas, mas o SBT não é uma emissora ruim. Ele é a emissora que tem, por incrível que pareça ali, aquele carinho do brasileiro. A gente quer ver o Silvio Santos falando besteira de noite. Silvio Santos que falou de meninas de maiô, dizendo que as meninas de maiô tinham um corpo muito bonito. Crianças de maiô, não vi ninguém pedindo a cabeça dele no programa no horário nobre no domingo. E aí o que é que ele faz? Ele pega essa emissora, que já chega a apanhar até pra gente aqui na internet. O SBT apanha pra gente na internet. Se você botar um cara como o Casimiro consegue bater na audiência da Globo, que dirá no SBT. Se eu botar agora 3 lives de esquerda e botar um programa do SBT da tarde, 3 lives de esquerda em cada estado, 3 lives boas de esquerda, eu e mais 2 aqui em Alagoas, 3 em São Paulo, 3 em cada um dos 26 estados do Distrito Federal, o SBT perde a audiência. Só precisa ter 3 influenciadores fazendo live. Isso não é uma fala contra o SBT, isso é uma constatação da realidade. O SBT não é uma emissora competitiva. Acabou o problema. O que é que Bolsonaro faz através do Fábio Faria, genro de Silvio Santos e o homem forte das comunicações? Ele tira verbas da Globo, a Globo lixo, né, como a galera fala, e aplica na emissora de Cenoura Bravanel. E mesmo assim, se a gente pegar aqui a variável, tá aberta, da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, o SBT não consegue decolar. E aí, ele no último ano, ele passou o ano todo ameaçando a Globo, o mandato todo ameaçando a Globo. Se não fizer, se não tiver documentação, eu não vou renovar. A Globo só posta mentiras. Chega no último ano, tem um aumento de 75% na verba da Globo. Sabe onde é que isso é fascismo? Ele, por incrível... Oi, Batista, sério, tem como defender a Mind? Eu não disse que estava defendendo a Mind, não, mas adoraria te ouvir, cara. O que eu tô falando é, eu sou a favor da CPI da Mind. Acho que você chegou atrasado. E a sua leitura cognitiva também é muito lenta, sua leitura de realidade. Porque ter o logo da Mind aqui não significa que eu esteja defendendo, explica que eu estou especificando o assunto, mas não enxergue como uma crítica não, meu brother. Vai ver que você chegou atrasado e não entendeu. Eu sou a favor da CPI, da Choquei e da Mind, tá bom? E aí o que é que o Silvio Santos faz? Ele recebe Bolsonaro por 3 vezes durante esse governo. Tinha um programa chamado A Hora do Presidente, a Semana do Presidente, que o SBT sempre fez. O SBT sempre flertou com a extrema-direita no Brasil. Eles são como a Fox nos Estados Unidos. Sempre flertou com facho, com fascista. Só que Bolsonaro deu um tiro no pé. Ele tentou chegar para a família Saad da Bandeirantes e oferecer acordo, não deu certo. A Bandeirantes ela é muito forte em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Ela não precisa do governo federal para crescer. A Band sabe qual é a posição dela. Ela é a terceira, né? Ela está sempre Globo, Record, Bandeirantes brigando com o SBT, mas o SBT sempre fica em quarto ali. Falando em propaganda, o que você achou do contrato dos Correios de 380 milhões? Maravilhoso. Por mim deveria ter sido de 1 bi. Maravilhoso. Viva as empresas estatais. É para isso que eu pago meu imposto, para sustentar o Estado. Para que a pessoa que mora no interiorzinho. Quem é o concorrente dos Correios? Aqui a gente tem mais de 14 empresas que fazem entregas, inclusive Mercado Livre, que tem entregador quebrando as coisas e é flagrado por câmeras. Mas sabe por que ele não pode ser perseguido ideologicamente? Porque ele é de empresa privada. E aí a crítica ideológica não pode ser feita porque ele é de empresa privada. Então o direito à comunicação, que é constitucional, os Correios garantem. Mercadoria como produto, as empresas privadas estão garantindo de uma maneira muito porca. Esse fone mesmo que a gente comprou.
Mas os Correios estão dando prejuízo. Me mostra aonde e esse gráfico. Eu só falo com quem tem gráfico. Não, Valmir, você escutou. Eu pago imposto para financiar governo. Eu pago imposto para financiar governo. É isso mesmo. Eu pago imposto para sustentar estatais, exatamente isso. Porque estatal não serve para dar lucro, não. Serve para garantir praticamente a manutenção do país. A educação estatal, a saúde estatal, o acesso às comunicações estatal, a segurança. Déficit e corrupção. Me mostra onde, Batista. A gente debate com dados. Respeito tua opinião, mas ela é só uma opinião. Não respeito não. Respeito fato. Me traz um fato. Diz, olha, Ogro, de acordo com o relatório apresentado na CGU, os Correios apresentaram déficit de tantos milhões ao longo do governo Lula primeiro ano. E tem denúncias de corrupção assim. Porque se você for apresentar de governos passados, já foi investigado, já foi julgado, já foi condenado, teve gente até que já cumpriu a pena. Eu quero de agora, vamos lá. Você disse que eles estão apresentando prejuízo. Me traz um dado. Documento oficial, por favor. Funcionários dos Correios têm desconto de R$500 para cobrir o rombo da sua previdência. Quem é que era responsável pelo fundo dos Correios? Quem é que era responsável pelo fundo dos Correios? Isso que você colocou agora em letra grande. Isso que você colocou de maneira grande agora é manchete ou é texto oficial da CGU, Controladoria Geral da União, isso é texto geral de onde? Tá vendo? Esse é o grande erro. Sindicato e presidência do setor. Beleza, mas aí a relação é a relação contratualista, né? Não sei se você estudou direito. É a relação estabelecida pelo sindicato e um fundo de pensão. O que é que isso tem a ver com o poder público? Foi o Estado que tirou dinheiro ou foi um fundo de pensão, fundo de previdência privado? Porque a quem compete os servidores, por incrível que pareça, o pagamento, as aposentadorias, as progressões é o Estado. Mas qualquer forma complementar, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, aí é fundo privado. Não, você está confundindo, Batista, mais uma vez. Eu volto a dizer, os fundos de previdência e fundos de pensão são de natureza privada. Até mesmo quem administra esses fundos. Vamos lá, vamos olhar o Paulo Guedes. Ele administrou mais de 40 fundos de previdência e pensão no Brasil. Antes mesmo de ser ministro da Economia do governo Bolsonaro. Só que a galera só estuda isso. A administração inteira, mas você falou agora do sindicato. O sindicato ele tem a tal da liberdade sindical, como você mesmo sabe, que faz com que ele possa negociar com a natureza da esfera privada. Fundos de pensão são esfera de natureza privada. Próxima pergunta. O Valmir diz o seguinte, que os Correios ainda estão nos anos 50. Beleza, trabalham com papel e prancheta. Os sindicatos estão dentro da administração? Sim, mas eles podem celebrar acordos de natureza privada. Enquanto a administração pública se celebra, essa pode ser penalizada. E você trouxe à baila aqui a situação dos fundos de pensão, que é de natureza privada. Eu posso escolher ou não ter fundos de pensão. É como a OAB. A OAB ela transita entre o público e o privado numa relação que é uma linha bem fina. Eu sou favorável que estudante tenha acesso à OAB. Como estudante a partir do 5º período pudesse ter direito à OAB, mas não para advogar, mas para poder ter acesso ao prédio, pagasse uma cota menor. A OAB precisa muito mais da gente do que a gente da OAB. Eu não tenho OAB ainda, né? Mas a AGB, que é a Associação de Geógrafos do Brasil, ela não tem nenhuma sede grande, cara. Ela tem salas alugadas pelo Brasil. Então você está confundindo a natureza do público e privado para poder validar seu argumento. É isso. Outra característica que eu estava falando aqui do fascismo. Infelizmente não tem como defender a diretoria e sindicato dos Correios. É um direito democrático seu. Eu também não defendo da minha categoria não, aqui no meu estado não.
Mas aí o que é que eu faço? Eu me candidato nas eleições, eu sei, só quem está pagando sabe. Agora procura saber qual é a natureza desse desconto. Se ele vier com um código federal, aí ele é descontado na fonte, porque a União está descontando. Lembrando que os servidores do Correio são servidores públicos. Eu entendo, cara, R$ 594, inclusive cabe revisão judicial. Né? Você pode chegar na justiça e dizer, eu quero saber para quem está indo isso aqui. Se é um fundo de pensão é administrado de maneira privada. Eu sei, se você sabe como é isso. Eu, pelo que você está falando, acho que você é servidor dos Correios. Cara, eu entendo demais e vou logo dizendo, viu? Eu pago imposto porque eu quero manter o Estado funcionando, mas você tem todo o direito de não querer pagar imposto. A Previdência dos Correios simplesmente sumiu, simples assim. Aí eu vou concordar com você. Temos que cobrar do Lula, porque a Previdência dos Correios ela é omissa. Temos que cobrar do partido que controla isso. Pô, TH, bom dia pra você também. Safado esses caras da esquerda. Não, sua mãe e sua mulher sempre tive respeito por ambas, cara. Então eu não posso ser um cara safado, não. Nem as conheço, então como é que eu posso ser taxado de safado? Quem fala o que quer, ouve o que precisa. Se liga, velho. Então, gente, por que a gente pode encerrar aqui colocando isso? O governo Bolsonaro foi sim um governo autoritarista. Foi um governo que se buscou no autoritarismo, no cooperativismo, no militarismo, até mesmo no imperialismo. Foi um governo que teve um nacionalismo exacerbado e a gente sabe que não existem mais fronteiras no mundo. Ô Shelton, existem mais fronteiras? Se existisse fronteira no mundo, vá para as alfândegas de qualquer base agora aqui para pedir para tirar um lápis que você comprou da Shein, da Shopee. Tá? Cada vez que passa, as fronteiras estão se rompendo, elas não estão se aglutinando. Tá? Hoje mesmo, você pode estar aqui no Brasil e trabalhar para uma multinacional. As únicas frentes que não podem ser privatizadas são energia, água e petróleo. Cara, pô, Batista, por incrível que pareça, cara, elas não podem ser privatizadas, mas existe um plano que é o marco de saneamento fiscal, o marco do saneamento básico, que a sua principal essência é a privatização. Existe outra também, que é a desmoralização, né, a quebra da Petrobras, para que as petrolíferas do mundo todo, inclusive os árabes têm muito interesse aqui, possam fazer isso. Então, quando você fala isso, concordo com você, mas eu acho que o público e o privado podem coexistir no Brasil. Sabe como? Através de faixas de consumo. Como assim faixas de consumo? Eu mesmo tenho uma faixa de consumo. Eu não consigo consumir todos os meus produtos da Apple. Todos os meus produtos não são da Apple. Mas o cara que pode consumir, só o cara para debater. Não entendi, Copy. Onde a política é presente, nada presta. Não, Batista, não pense dessa maneira não, velho. O que você tá fazendo aqui é um ato político. E aí sim você ganhou meu respeito, sabe por quê? Quando você tá aqui é um ato político. Quando você expressa a sua indignação em relação a esse ato político, você deve estar confundindo política com política partidária, né? Mas a política, a governança, o ato de governar, inclusive ele é bíblico. E eu sou ateu, mas assim, ele é bíblico. Então não usa essa frase não, velho. Se você disser, olha, onde tem política partidária, que é um direito seu não gostar de política partidária, e quando ela entra no serviço público é péssimo. Eu vou lhe dar um exemplo mesmo. O PT está errando muito em manter o Carlos Lupe no Ministério da Previdência. Porque o Carlos Lupe não entende de Previdência. O Carlos Lupe é um agitador político do PDT. Eu tive o desprazer de conversar com ele 2 vezes na época que eu era do PDT, e ele não sabe nem o que está fazendo no planeta Terra. É uma crítica. Pelo tanto de imposto que pagamos e pelo, ao menos o SUS teria que ser do primeiro mundo. Cara, por incrível que pareça, a gente não é o maior país a pagar imposto não, cara. Existem países que pagam muito mais do que a gente. Valmir, desculpa, não dá pra gente conversar não, porque você coloca cargo político e não técnico, como deveria ter. Se você for observar aí, Bolsonaro não indicou nenhum cargo técnico. O Salles não é engenheiro ambiental não, então ele não poderia ser ministro. Nessa premissa, ele não poderia ser isso.
O que você acha da comunicação do governo? Quando entra no Twitter só aparece bolsonarista. Eu acho que a comunicação do governo é formada por homens velhos de esquerda que não sabem o que é jornalismo ativo. Vamos lá, vou colocar aqui países que mais pagam impostos. Posso colocar? Vamos lá, vou te entregar esse dado aqui. Ó, a Suécia, a carga tributária da Suécia é de 44,8%. A Suécia, a Noruega é de 42%. Não, você me disse, a relação é essa. Agora, se você quiser saber de reversão social sobre o imposto, é que é interessante, cara. Então, assim, vamos lá, vamos colocar aqui para vocês poderem entender, ó, rapidinho. Brasil, a carga tributária brasileira é aprovada em 2021, está saindo agora a carga brasileira, ela é de 35,1, da Suécia 44, a Itália 43, a Bélgica 43, a Hungria 38. Não, você sabe por que você não pode comparar Brasil com Suíça? De uma maneira muito simples. O Brasil tem hoje 215 milhões de habitantes. No Brasil dá pra gente colocar mais ou menos umas 9 Suécias. 9, 10, 12 Suécias. E por incrível que pareça, se você for estudar e for observar a história dos países em relação ao controle populacional, esses países têm controle populacional e têm educação de fato, porque esses países são muito mais antigos do que a gente. Se a gente continuar nesse ritmo e tiver uma discussão aberta sobre sexualidade, educação, cultura, a gente vai chegar rapidinho nesses padrões. Agora, por que não vai? Porque tem tanto político de direita, tanto político de esquerda, que utilizam a Choquei, utilizam a Mind8 e utilizam isso para poder permanecer. Aí a gente coloca, não, mas eu entendo, só que você me pediu um dado, a carga tributária do Brasil não é mais alta, a Suécia paga 44,8%, a Finlândia 42%, então partindo dessa premissa, que imposto é uma coisa ruim, esses países são piores do que a gente, se eles cobram mais imposto. Então você não tem que atacar o imposto, você tem que atacar a reversão social dada pelo imposto. Para onde vai esse imposto? De que forma esse imposto chega às pessoas? Isso vai chegar em saúde? Isso vai chegar no médico que não viveu a faculdade de medicina, ele só estudou porque é um investimento? E eu provo a você hoje, eu sou professor, eu provo a você que medicina hoje é melhor do que ganhar na loteria, e é um esforço que você faz só por 5 anos, e na loteria você pode passar o resto da vida, e eu provo a você como. Sabe como? Um médico aqui do hospital universitário, ele é contratado às vezes porque não tem condições de fazer concurso público. A União não consegue demandar verba para aquele hospital universitário fazer concurso. Ele começa a estudar com 20 anos, já sabe que com 30 ele vai estar espancando na medicina. Ele começa com 20 anos, faz faculdade de medicina privada, faz um monte de especialização, começa a fazer um network bom, desenvolve aquela especialidade. Entra num grupo e participa da seleção, bota lá o currículo, que agora os concursos públicos estão acabando por uma consequência do capitalismo, né? Não é culpa de governos, nem de Lula nem de Bolsonaro, é porque o capital exige muitas vezes isso, né? Essa coisa de que tem que ter a melhor qualidade, então submete todo mundo à titulação. Aí o cara vai lá com 30 anos ganhando 20 mil reais para trabalhar 2 dias no hospital universitário. 2 dias. Segunda e terça. Ele não bota segunda e sexta, ele bota segunda e terça. Aí o que é que ele faz? Vai para um PSF, Programa Saúde da Família, no interior do estado, a 20 quilômetros da cidade dele, para ganhar mais 14 mil, já vai a 34. Aí ele vai, pega uma faculdade de medicina pequena, ou escola técnica de saúde, e bota o valor dele, que ele bota lá, que ele é médico do PSF, ele é médico plantonista, ou então ele é especialista no hospital no hospital de renome, no hospital universitário, que é de verba federal e tudo mais. Isso já vai fazer com que o patrão pague mais caro para ele. Afinal das contas, esse cara está trabalhando de segunda a sábado, ganhando aí quase seus 100 mil conto, e ele é simplesmente um cara igual a qualquer outro. Só que o capitalismo transformou ele num cara maravilhoso. E ao longo de 10 meses, esse cara vai ter aí brincando 1 milhão na conta. Ou seja, fazer medicina é melhor que ganhar na loteria. Muitos deles não sabem nem o que estão prescrevendo. Muitos deles não sabem nem o que estão prescrevendo. A gente vai colocar, por exemplo, só para você ter ideia, tá? A Noruega tem uma carga tributária de 42,8%.
A fonte é tributomunicipal.com.br. E aí a gente coloca. Agora, se a gente for fazer uma crítica, e aí você que passou a ter meu respeito por isso, se a gente for botar uma crítica, a gente tem que observar o seguinte: o Brasil tem uma carga tributária de 35,13, ainda é pequena. Ainda é pequena, 35,13. Por exemplo, tá? Pra você ter ideia, o IPVA dos carros aqui no Brasil, a partir de 1º de janeiro desse ano, baixou 4,6%. Saiu ontem na imprensa, Jornal Nacional publicando, 4,6% em média o IPVA dos carros baixou esse ano. O ICMS para carros novos continua até 2025 a redução de ICMS, para estimular a produção da indústria nacional. Próximo passo agora, o ministro Haddad vai se reunir no início de março com todos os representantes de construtoras e conglomerados para que não tenha um PAC. O PAC, ô Geraldo, tá aqui, cara. Tá aqui. Agora sim, você está dizendo que é minha mentira, você sobe com a verdade. Isso é infantil da sua parte, meu anjo. Mentira! Tá aqui. Ó, vou pegar a matéria aqui pra galera ver. JN IPVA reduz em 2024. Tá aqui. O Globo. Ainda há um desconto, além da redução média. O Geraldo tá falando em letras garrafais. Geraldo, tenha calma, respire. Ao Globo, você quer que eu tire de onde? Vamos pegar do Ministério da Fazenda. Aí, é essa a premissa de vocês. Se a Globo não serve, mas quando a Globo disse que a Daniela do Vaguinho tem envolvimento com milícia, não vamos pagar o maior imposto do mundo não, cara. Sabe por quê? Porque eu acabei de te mostrar aqui. Tá aqui. Acabei de te mostrar na página Tributo Municipal. Explicar o que é fascismo? Explico com o maior prazer o que é fascismo. Praticamente o fascismo vai ter como característica direta um governo totalitário, com a frase inclusive que foi dada durante a campanha: as minorias devem se curvar às maiorias. O fascismo vai ter também como característica o uso único de comunicação. Bolsonaro fez isso quando elegeu uma única comunicação. O fascismo vai ter como característica também o militarismo exacerbado. Se você for pegar os dados do governo Bolsonaro, teve mais militares do que durante os governos da própria ditadura militar no Brasil. Se você for pegar também os dados do que é fascismo, a gente vai colocar aqui que o fascismo, por incrível que pareça, não vai regulamentar a internet não, porque já existe o marco civil da internet, cara. O que vai existir agora é a 2630. No fascismo, a gente vai ter um controle, a figura do personalismo. Lula tem que ser chamado de ladrão pelas liberdades democráticas. Você tem o direito de chamar o Lula de ladrão. Você tem o direito de chamar. Tá ligado que é direito burguês? Não sei se você sabe que é direito burguês. Mas o direito burguês, você tem direito de chamar o cara de ladrão, de viado. Você tem o direito. E ele tem o direito de se sentir ofendido, representar contra você. Você tem esse direito. E aí vamos lá. Outra coisa também, valorização e culto à personalidade. As pessoas estavam falando ali que Bolsonaro podia fazer o que foi. Teve um homem que disse que Bolsonaro poderia dormir com a mãe dele, queria ter prazer de chamá-lo de papai. Culto à beligerância. Vocês lembram do empresário americano lá, empresário paulistano, na Oscar Freire, que estava lambendo uma espingarda, o cano de uma espingarda, salvo engano era no Oscar Freire. A beligerância é característica do fascismo. Vamos dar outra também, supressão à intelectualidade. Poxa, o rapaz que me perguntou, eu tô falando agora, eu não tô vendo mais ele interagir. Supressão à intelectualidade. Quem é que fica chamando a gente o tempo todinho aqui? Ai não, isso aqui é coisa de esquerdista, maconheiro, viado, porque não consegue ler um livro. E aí o Geraldo Pisticelli, ou é Pitticelli, né? Não sei como é que pronuncia, se foi italiano Pitticelli.
O Geraldo coloca aqui que vai regulamentar a internet. Você é contra regulamentar a internet, cara? Eu sou super favorável. Tanto é que eu sou favorável à CPI da Choquei e da Mindate. Eu sou favorável à CPI dessas duas agências. E de todas têm que ser investigadas. Aí se for investigado, Geraldo, se for investigado, o nosso amigo que estava falando aqui sobre a questão do... Por isso que eu chamo Bolsonaro de fascista, porque eu sei que ele é. Então, assim, se a gente for observar, o Geraldo e meu amigo que perguntou o que era fascismo, eu quero muito que tenha CPI da... Agora, quem quer que tenha CPI da Choquei sou eu. Porque se tiver CPI da Choquei, eu acabei de te dizer o que era fascismo. Agora, se você for pegar a perspectiva do MBL, cujo Kim Kataguiri não terminou a faculdade de Direito porque ele disse que era mais importante, era mais inteligente que o professor, e ele disse que Marx estava praticamente se revirando no túmulo na Segunda Guerra Mundial, e Marx já tinha morrido, tá, durante a Segunda Guerra Mundial. Aí a gente conversa. Mas esse culto à personalidade, beligerância, valores ultranacionalistas é uma característica do fascismo. Perseguição às camadas intelectualizadas é uma característica do fascismo. Agora, acho que você não sabe o que é fascismo, pegou uma percepção, eu falo agora enquanto professor de Geografia e História, você pegou agora praticamente uma percepção que você não conhece, se fez valer na do MBL, que ele é mais palpável para pessoas como você, que tem, né, você não tem ódio à esquerda, você tem ódio a camadas mais pobres. Seu ódio não é contra a esquerda, seu ódio é contra camadas mais pobres, seu ódio é contra a ascensão social. As pessoas não podem chegar às migalhas que vocês têm. Ela tem que ficar abaixo das migalhas que você recebe. Se você recebe migalhas, assim como eu, nada disso é característica única do fascismo. Peraí. Eu quero ouvir o Beck. O Beck tem 29 pessoas só. Nada disso, então me diz o que é uma característica do fascismo. Eu vou saber se for do MBL. Vamos lá, me diz aí. Que no MBL ninguém é formado em História, ninguém é formado em Geografia, ninguém é formado em porra nenhuma ali. O Arthur Duval é formado em Engenharia Química, mas fala de política, por isso que faz merda. Coletividade no nome do Estado, característica do MBL. Está inclusive no Brasil Paralelos também. Bora lá, próxima. Coletividade em nome do Estado não é nem uma característica do fascismo. Coletividade em nome do Estado é uma característica que o Pierre Chaunu falou, associando isso também ao comunismo e combatendo a individualidade do capitalismo. Vendo como você não sabe o que é? Leia quem é o Chaunu, Pierre Chaunu, leia também quem é o Martov. Aí a gente conversa. Chaunu, Martov, leia também o Dermentotev, leia os principais autores da Revolução Russa, da Neo-Revolução Russa, no período revisionista, na época do Nikolai Khrushchev, do Brezhnev. Aí a gente conversa. Passou disso, a gente tem o que conversar. O Antônio tá entendendo tudo que eu tô falando aqui. Parece que eu tô falando russo, mas não. Esses caras são revisionistas do período soviético. Brezhnev, Dermentotev, Khrushchev, até chegar no Gorbachev. Aí depois chega numa ala mais moderna, que é o Dmitry Medvedev. Aí depois chega no Vladimir Putin. Exato, Leonid Brezhnev. O Antônio entendeu exatamente tudo que eu tô falando aqui. Tudo que eu tô falando aqui, o Antônio entendeu. E a galera também vai entender. Gente, esses caras, depois da polarização feita por Stalin e a sua morte em 53, que Stalin governou a União Soviética com mão de ferro até a sua morte em 53, esses caras começaram a dizer, peraí, e se a União Soviética se formou no EAD, né? Não, cara, mas aí que tá. Até agora eu não vi você falar nada. Você citou um negócio do Brasil Paralelos. Eita, Brasil Paralelo. Mas eu tô esperando. O que é que você vai fazer agora de chocante aí, de falar em choquei, né? De ultramoderno. E eu digo, eu volto a dizer, Maurílio, volto a dizer, Antônio, eu sou favorável à CPI da Choquei. Porque eu quero que a Bárbara do Te Atualizei sente lá. Eu quero que o canalha do Terça Livre sente lá. Eu quero ver ele explicar como é que o governo Bolsonaro mandava, através do Eduardo Bolsonaro, o pagamento de um Toyota Corolla, se ele não era nem funcionário do governo. Um Toyota Corolla e R$20 mil. Eu quero que a galera explique a agência de publicidade do Jair Renan.
Adoraria. Vamos chegar a 10k, gente. 10k de curtidas, a live vai ser muito boa. Mas eu tô esperando. Você falou de coletividade em função do Estado. Isso é uma característica muito mais comunista do que fascista. Até porque o fascismo não prega nem a coletividade. Ele elimina aquilo que for contrário à vontade do Dulce, à vontade do líder, à vontade de quem está basicamente no poder. Ele elimina. Tanto é que Mussolini faz um expurgo de jornalistas, de livre-pensadores, de poetas e de radicais comunistas. Mussolini faz esse expurgo no massacre de Roma. Dá uma olhadinha que foi o massacre de Roma. Bota aí, massacre de Roma / Mussolini. Aí a gente conversa. Tô esperando, gente. Tô esperando. El Duce Benito. Né? Eu tô esperando. Tanto é que, pra galera ter ideia, a Itália joga de camisa azul. E eu torço pela Itália, eu sou tifose. A Itália joga de camisa azul, que é uma homenagem ao manto da Casa Imperial. Mas a Itália, durante o período de Mussolini, a Itália jogou de preto. Não sei se a galera sabe disso. Tá? Pois é, La Vecchia Senhora. A Itália jogou de preto. Pra galera ter ideia. A Itália já jogou de preto, a Alemanha durante um bom tempo jogou de preto, apesar que o uniforme mais bonito da Alemanha, eu acho, que ainda é o clássico, camisa branca, calções pretos, meias brancas, né? Acho muito bonito também o que a Alemanha tem, que é uma camisa verde, e aí se alguém puder me trazer a explicação, eu não consegui encontrar uma explicação, nem pesquisei para ser bem sincero, da Alemanha jogar com camisa verde. Ela tem uma camisa verde, um verde mais escuro, mais fechado, muito bonita também. Mas aí que tá. Tá vendo? Tô esperando o rapaz que tava aqui falando tanto, todo empolgado. É por isso, gente, que a gente tem que estar com um computador na nossa frente. O computador não é um bicho de cabeça, não. É a ferramenta que facilita na questão dos debates. Foi falado que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. A maior carga tributária do mundo, de acordo com 7 sites que eu observei aqui, está na Suécia, 44,8. 44,8. Só que o IDH da Suécia é de 904. O IDH da Noruega é 943. A Noruega tem um IDH melhor do que a Suécia, mesmo com uma carga tributária mais baixa. É 1,2% abaixo. E para a galera entender o que é carga tributária, quer dizer do PIB, quanto é tirado. O Brasil é exatamente esse número, Antônio. O de 2022 já saiu agora, é 768. Que é um IDH muito bom, diga-se de passagem, para o tamanho do Brasil. E que esse ano vai melhorar. Se a gente chegasse a 800, 802, 803, na metade do governo Lula, seria uma maravilha. Mas sabe por que não chega? Eu vou ser bem sincero, galera. Por conta de alguns governadores pilantras, como o Jorginho Melo. Pois é, o Jorginho Melo, por conta do governador privatista de São Paulo, do Tarcísio, por conta do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, por conta até da linha MDBista que governa aqui Alagoas, que é o Paulo Dantas, a gente não vai conseguir chegar no IDH na casa de 850, que é um IDH muito bom, né? Porque Noruega, Suécia, Finlândia, a Finlândia está com 882, pô, de IDH. A Islândia, 879,9. O Brasil, 762, 768. Então, assim, o que é que a gente está criticando? Eu vejo muita gente criticando o imposto. O Zema de Minas Gerais, exato. Essa galera, ela tem compromisso com a pobreza, porque pobre se desespera para buscar emprego. Pobre se desespera para buscar emprego. Viva a Adélia. Pobre se desespera para buscar emprego. Pobres e miseráveis se desesperam para buscar emprego e trabalho. Aí quando você vê agora, gente, eu volto a dizer, puxem pela cabeça para a gente poder encerrar aqui nossa live, mas puxem pela cabeça. O melhor Natal da última década foi esse. Então quer dizer que 2013 a 2023 o melhor Natal foi esse, com o governo Lula. Melhor ano de investimento
pro Brasil foi esse. E a galera fica falando, as empresas deixaram o Brasil, como tem um rapaz que sobe aí, toda vez que eu subo, e eu volto a dizer, tá, gente? Não vamos debater com essa galera, quando a galera traz recorte. Tem um cara, acho que é chamado de Clésio, Clayton, um cara que sempre quando eu peço para debater, ele traz um recorte da Record, do R7, e ele toma por verdade nisso. Vamos usar documentos oficiais, referências oficiais. Essa live vai estar disponível na íntegra no YouTube, você pode assistir na íntegra no YouTube, né? Mas essa galera pauta assim. Olha, o investimento estrangeiro, como ontem foi falado do canal São Francisco, eu moro no estado onde São Francisco deságua. E Bolsonaro não fez a transposição por completo. Eu fui contra a transposição no meu início de faculdade. E ainda sou contra, sou a favor do serviço de canalização, formação de canais. Formação de canalização é uma coisa, a transposição é outra. A formação de canalização é você criar canais auxiliares ao rio para que possa passar nas áreas onde tem necessidade declarada. Outro é programa de irrigação. Mas não, o rio foi transposto, ou seja, ele mudou o seu curso. Sumérios fizeram isso, persas fizeram isso, egípcios fizeram isso, romanos fizeram isso. E agora a gente tem que dar o braço a torcer. Um projeto que nasce lá no Brasil Império, mas que durante os governos do PT foi onde houveram os avanços significativos. E o ministro dos Transportes, o Renan Filho, que é aqui de Alagoas, ex-governador, já está visitando, hoje mesmo, já tem visita do Renan Filho agora, nas regiões do canal, a transposição e o canal passam, aqui no estado de Alagoas. Mas a ideia é visitar, por exemplo, os estados onde o rio passa, e onde não passa, eu bato na tecla, sistema de canais. Agora, sabe por que a galera não fala disso? Com o Amazonas? Porque se fizer do Amazonas, cortando a parte alta do norte, chegando até o Maranhão, aí você vê a galera peidar. Não pode, porque o Amazonas... Gente, o Amazonas tem o maior volume de água do mundo. Não é a maior extensão, não, é o maior volume d'água. Como é que a gente calcula isso? Tem um negócio que a gente chama na geografia, na hidrografia, que é coeficiente de vazão. É o quanto passa de água por minuto naquele trecho. O Amazonas é o maior do mundo. É uma dádiva a gente ter um rio daquele ali. Bom dia, gente. Sigam Rádio Nova Taboão FM também. Então, quando a galera fala isso... Então, assim, só pra gente poder chegar, queria agradecer a todo mundo. 1h30 de live aqui. Vamos lá. Eu sou a favor da CPI da Choquei. Sou a favor da CPI da Mind 8. Eu acho que nós temos que investigar, sim. Lembrando, CPI da Choquei, CPI da Mind 8... Tem que investigar todo mundo, tem que investigar as postagens do Nicolas Ferreira, tem que investigar as postagens da Bárbara do Te Atualizei, tem que investigar as postagens dessa galera, para que as pessoas possam ter no mínimo a capacidade de discernir. E eu sou favorável que quem tem que puxar essa CPI é a direita, porque eles adoram dar presentes pra gente. Eu agradeço demais ao André Fernandes por ter feito a CPI, por ter puxado a CPI do 8 de janeiro. Agradeço demais o André Fernandes, porque o nome dele só não entrou ali basicamente porque se entrasse ele botava um ovo ali no plenário. Se entrasse o nome dele como um dos principais acusados ali, porque ele diz, né, que o poder emana do povo e o povo deve tomar as ruas, ele incita a violência. E aí depois da CPI que eles criaram, salve Eliseu, depois da CPI que eles criaram, que isso foi um tiro no pé porque a esquerda sequestrou essa CPI. O que acontece? É porque a esquerda sequestrou. Não, gente, é porque a esquerda tem pessoas como o Antônio, a esquerda tem pessoas como o Rádio Nova Taboão, que é o setor progressista. A esquerda vai ter gente como a tia patroa, vai ter gente que vai estar falando isso, que vai estar aqui botando, olha, analisem isso. Por isso que a Globo, a galera chama a Globo de Globo lixo quando interessa. Isso. Tá? Quando a galera interessa, aí diz isso. Aí diz, por quê? Quando a CPI era um instrumento de perseguição para tentar descredibilizar o governo Lula, eles apoiaram. Quando viram que não, soltaram o Kraken do humor. Qual era o Kraken do humor? O Abílio Brunini. Kraken, personagem mitológico, tá?
Aí soltaram o Kraken do humor, que é o Abílio Brunini. A Abílio Brunini interrompeu, eu tava contando aqui, 46 vezes ele interrompeu sessões da CPI, gente. Tem um compilado de vídeos no YouTube, 46 interrupções. Se fosse um país realmente sério, e ele só se doeu porque ele perguntou se a Erika Hilton ia fazer programa. Ele questionou a honra da Erika Hilton, falando da Erika Hilton fazer supostamente programas ou oferecer serviços sexuais. E aí tá com processo no Conselho de Ética, uma hora vai ser julgado, pode perder o mandato. Aí alegou que o processo foi em cima da transfobia. Não, foi a fala dele. A Soraya Tronic, que nem é de esquerda, ouviu e disse que topa ser testemunha. Aí você pega o Nicolas Ferreira, que posta uma coisa, aí quando a Polícia Federal diz que vai investigar, como apareceu na CNN, que vai investigar a fala daquele seguidor do Nicolas, que disse, não, vamos fazer uma vaquinha para ter um atirador. Daí ele, não sou responsável pelo que eu posto, não. Eu sou responsável pelo que ele diz, não sou responsável pelo que eu posto. Hã? Você é responsável pelo que as pessoas sentem a partir da sua postagem. Porque estão questionando agora a Choquei, a Mind8, e estão questionando os influenciadores de esquerda, a premissa deve valer para os dois lados. E é um carnaval que a galera coloca aqui, né? O carnaval é tipo, não, mas eu tenho o artigo 53, tenho liberdade, eu tenho a imunidade parlamentar. Não, a imunidade parlamentar não te faz cometer não te libera para cometimento de crimes. Eu vou só comentar o que diz o artigo 53 quando se fala de relação às mídias, tá? Artigo 53 e 54 da CF. Olha o que diz o artigo 53 e 54. O artigo 53, ele diz o seguinte, que os parlamentares são invioláveis, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Redação dada pela Emenda Constitucional 35 de 2001. Aí diz, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, são submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Deixa eu só bloquear aqui o ex-Petralha. Pronto, discurso de ódio, não rola não, tá? Pronto. E aí ele coloca, desde a expedição. Só que a gente tem que perceber o seguinte, opiniões e votos. Até onde eu sei, racismo, misoginia, homofobia não é opinião, é crime. E aí o artigo 54, o artigo seguinte, forma isso. Então assim, bom galera, era isso que eu tinha para falar. Eu sou favorável sim a CPI da Choquei e da Mind8. Eu sou favorável sim que se investigue todo mundo. Expliquei aqui um pouquinho pra gente como é que funciona essa escala das redes sociais. E se você gostou, comenta, curte, compartilha. Esse vídeo vai estar na íntegra lá no YouTube. E por essa live aqui passaram, deixa eu só pegar aqui rapidinho quantas pessoas passaram aqui nessa live. Tirei aqui, vamos lá. Nessa live aqui passaram 1000 pessoas nessa live, 3 novos seguidores, 6 enviaram presentes e uma média de 17 presentes aí. Obrigado a todos e dobramos a meta, era 5K, chegamos a 10.000 curtidas nessa live aqui. Obrigado a todo mundo e sigam o Ogro nas redes sociais. Tchau, tchau.